Olá, muito boa tarde para você que acompanha mais uma transmissão ao vivo da TV Câmara de Porto Alegre. Hoje, nesta quarta-feira, dia 28 de fevereiro, teremos mais uma sessão plenária diretamente aqui da Câmara de Vereadores. Estamos com a equipe posicionada aqui no plenário Otávio Rocha, enquanto aguardamos a chegada dos vereadores. Como vocês podem ver pelas imagens, ainda está um pouco vazio o plenário, mas em seguida já deve encher dos nossos parlamentares. Ficamos aguardando também pela primeira chamada, assim que o vereador e presidente aqui da Câmara de Vereadores, Mauro Pinheiro, chegar para fazer a primeira chamada com a verificação de quórum, já que são necessários pelo menos 12 parlamentares presentes para ser iniciada a sessão. Então vamos retomar o que já foi notícia, falando primeiramente sobre ontem, terça-feira, que é um dia de comissões permanentes. Teve reunião da Comissão Permanente de Saúde, a COSMAN, pelo período da manhã, para tratar uma audiência pública que a Secretaria Municipal de Saúde veio trazer o relatório de gestão do terceiro quadrimestre de 2023. Está aqui ao meu lado a presidente da COSMAN, vereadora Lourdes Sprenger. Vereadora, tudo bem? Obrigada por estar aqui conosco. Pedi para a senhora falar primeiramente sobre o que foi esse relatório, quais foram as impressões dos integrantes da comissão a partir do relatório que foi apresentado pela Fernanda Fernandes, a diretora-geral da SMS. Pois então, esta audiência pública, ela é uma exigência legal. A cada quadrimestre se apresenta os dados de internações, de consultas, de todos os segmentos que é da área da saúde, entra também informações sobre zoonoses, né? E claro que é uma audiência pública, houve bastante questionamentos, porque das 10 ao meio-dia não se consegue apresentar toda uma gestão da saúde. É muito amplo, mas houve vários questionamentos respondidos pela representante da Secretaria da Saúde, porque o secretário Ritter estava num seminário na Associação Médica, que eu também participei a primeira hora. A nossa impressão é que sempre o cobertor é curto. Isso é o que mais se ouve, falta recursos para contemplar todas as metas. Mas, assim, de um modo geral, o atingimento de metas ou próximo estava contemplado dentro das dificuldades que se enfrenta. Observamos que os repasses federal, ele foi baixando do indicador. O estadual ainda permaneceu em 8%, o municipal permaneceu dentro dos 30 e poucos por cento. Mas o federal veio de 40,1% para 38%. Isso é muito, considerando milhões, né? Mas a gente procura informações para que seja transparente. Ainda não temos quórum, visivelmente, a presença deste vereador e do vereador. Pode seguir falando, vereadora. O presidente abriu aqui a sessão. Então, ele contemplou dentro daquilo que se busca essas informações. É claro que ele é de um modo geral. Nós vamos ter as lacunas, nós vamos ter muita deficiência ainda, como um todo na saúde pública. A gente viu que foi muito falado sobre a questão da dengue, um pouco sobre a ausência de um número suficiente de profissionais na vigilância sanitária. Foi um dos questionamentos trazido pelo vereador Aldacir Oliboni e também por um representante do Sindicato dos Enfermeiros. Também se foi falado na comissão na semana passada sobre a questão da dengue, o plano do município de contingência, né? Qual a importância de discutir sobre isso com o aumento de casos, né, exponencial aqui na capital gaúcha? Nós já buscamos assim uma solução maior. O Rio Grande do Sul ficou fora dos repasses das vacinas da dengue. Então esse já é um primeiro ponto grave. Se nós estamos fora, quer dizer, mesmo tendo esse aumento de casos de dengue, não tendo a vacina, já prejudica. Então o que a Secretaria faz? Implementou a divulgação e distribuição, não em toda a cidade ainda, de repelentes, que têm vida útil, 4 horas, tu tem que repetir. Então, ajuda, mas não soluciona. E também dos agentes endêmicos, realmente há uma chamada para que os concursados ingressem. Claro, isso tudo tem que ter uma avaliação financeira também, mas a gente também apoia se colocarem mais agentes endêmicos, inclusive porque o Gabinete da Causa Animal vai também propor
dentro de uma lei que eu aprovei, já que não é possível veterinário nas equipes de saúde da família, utilizar os agentes endêmicos para observar zoonoses na capital, na periferia, porque nós também temos os casos de leishmaniose campeando por toda a cidade e ele é transmissível ao humano, porque o animal, o mosquito contaminado, sempre o mosquito, né, ele também transmite, né, às pessoas a leishmaniose. Então, eu acho que vai contemplar, já que eu não posso ter tantos veterinários para acompanhar, os agentes irão também fortalecer essa demanda. Perfeito, vereadora Lourdes, muito obrigada, uma boa sessão plenária para a senhora. Seguimos aqui acompanhando já com a chegada de mais vereadores no plenário e vamos falar um pouquinho agora sobre a SEDECOM, que também foi uma das comissões que teve reunião ontem, na terça-feira, e está aqui ao meu lado o presidente da SEDECOM e também proponente dessa última pauta da reunião, vereador Alvani Medina. Vereador, muito boa tarde, obrigada por estar aqui conosco. Pode falar um pouquinho para a gente por que a importância dessa pauta, que foi as doenças raras e também as dificuldades, os desafios que essas pessoas enfrentam. Exatamente. Ontem nós tivemos essa reunião aqui na Casa do Povo, exatamente para trazer as famílias interessadas, as instituições também, para poder buscar juntamente ao governo esse apoio. Nós sabemos a grande dificuldade, ainda mais amanhã, dia 29, que comemora o Dia Internacional das Doenças Raras, e amanhã é um dia raro, que é dia 29 de fevereiro, e também fizemos um ofício através da comissão para que crie um grupo disciplinar para poder dar assistência para essa população, ver aquilo que eles precisam. E também fizemos um ofício para indicar à prefeitura, aos órgãos públicos, para a contratação de um geneticista. Sabemos da grande importância e esse geneticista, infelizmente, a família não tem, para que eles possam fazer essa apuração, esse exame mais rápido e descobrir o que esse paciente tem, para poder dar uma assistência, para poder ajudar no futuro e trazer uma qualidade de vida melhor para as pessoas com doenças raras. Por acaso, alguma das demandas das famílias envolveu a questão da inclusão, no sentido de que as pessoas muitas vezes elas se sentem isoladas, né? Até na última semana veio aqui a representante da Grupal, que é uma ONG que acolhe justamente essas pessoas com doenças raras, para falar sobre o Fevereiro Roxo, que justamente é sobre a prevenção do Alzheimer, da lúpus e da fibromialgia. Então, as pessoas que estavam lá, esses familiares, por acaso questionaram se tem algum tipo de iniciativa que pode ser feita para acolher essas pessoas? Na verdade, as próprias instituições que cobraram exatamente essa posição do governo para que tivesse essa ajuda, esse apoio, para que as famílias pudessem ter esse atendimento, porque infelizmente as famílias chegam desesperadas com seus familiares e buscando exatamente esse apoio, muitas vezes não encontram. Então essa reunião ontem foi exatamente para isso, para atualizar, para ajudar, para apoiar e para fazer com que os nossos órgãos competentes, com a Secretaria de Saúde, tanto do Estado como do município e da União, possa também trazer esse apoio para poder dar assistência. Nós temos mais de 13 milhões de pessoas com doenças raras no Brasil e só no Estado do Rio Grande do Sul quase 600 mil pessoas com doenças raras. Então nós precisamos exatamente disso, de termos essas políticas para atender essa população que tem crescido. E se não tiver esse apoio, muitas das famílias acabam perdendo seus familiares por falta de ter exatamente esse apoio, tanto do médico geneticista, como também da parte da própria Secretaria de Saúde. Perfeito, vereador. Muito obrigada pela participação do senhor e uma boa sessão. Um assunto realmente muito importante de ser falado. E então vamos comemorar amanhã, o dia 29 de fevereiro. Seguimos falando sobre as comissões que aconteceram ontem, na tarde de terça-feira. Agora sobre a Comissão de Educação. O vereador Jonas Reis está aqui ao meu lado para comentar a pauta de ontem, que foi justamente sobre incluir mais a educação ambiental nas escolas, independente do nível de educação. Por que trazer essa pauta, vereador? Exatamente, a pauta fundamental para a cidade, num momento que o governo Mello retirou, por exemplo, as lixeiras para lixo seco da zona central. Isso é um absurdo enorme e a gente quer justamente fazer o debate nas escolas para retomar com força uma cidade que se desenvolva com sustentabilidade, respeito ao meio ambiente e esses materiais que são retornáveis poderem virar novas matérias-primas para a gente não desgastar tanto o meio ambiente como a gente tem feito. Então tem que começar com as crianças pequenininhas já debatendo a separação do lixo, debatendo a preservação do verde, no momento que a gente tem cada vez mais carbono sendo liberado para a atmosfera, o efeito estufa vai crescendo, a gente sabe que tem a crise climática que já viu, o Rio Grande do Sul sofreu com essa grande enchente,
que teve nos vales. Então, a gente está muito preocupado com o que a cidade pode sofrer, porque a nossa cidade ela tem um território pequeno, já foi muito maior, mas o território que ela tem é com adensamento muito grande, muitos habitantes, muitos prédios. A gente precisa avançar no tratamento de esgoto, a gente precisa avançar na consciência e despoluir os arroios. Há 50 anos atrás, a maioria dos arroios de Porto Alegre, as pessoas tomavam banho. Antes da canalização do arroio dilúvio, as pessoas tomavam banho nele. Então, o debate que nós fizemos na Comissão de Educação é para que haja mais investimentos na política de educação ambiental, para construir um novo homem e uma nova mulher que vai habitar Porto Alegre no futuro. Daqui 10, 20 anos, nós não queremos mais que as pessoas joguem lixo no chão. Mas para isso tem que ter investimento de recursos públicos e uma construção de uma nova cultura. E para isso um processo educacional que trabalhe todos os debates da cidade. E o debate da educação ambiental, da sustentabilidade, da proteção ao meio ambiente é fundamental. Falo aqui como professor, a gente tem muitos projetos nas escolas que funcionam muito bem, mas são projetos pontuais, que envolvem alguns alunos, não envolvem a totalidade. Para isso a gente precisa ter rubrica específica, dinheiro específico. E realmente assim a gente ficou indignado que recebemos uma denúncia que os livros do ano passado que as crianças receberam, algumas escolas da Mindilab, que foi investigada aqui na CPI, estão recebendo novamente uma leva igual dos livros. As crianças levaram, por exemplo, o livro do 6º ano passado, esse ano estão levando de novo para casa. Então isso aí também é gasto de papel, é gasto de tinta, gasto de indústria, é matéria-prima que vai indo para o lixo. Então a gente está muito preocupado, inclusive com o mau gasto do dinheiro público. Então é uma luta que a gente vai continuar fazendo e hoje nós vamos debater aqui também uma questão que é visual na cidade, mas também estraga o ambiente do centro histórico, que é o esqueletão. O esqueletão foi embargado novamente e o esqueletão desde 1950 não foi completada a sua construção. Então ali, por exemplo, poderia ser um espaço onde pessoas poderiam morar, poderia ter comércio, e é um prédio abandonado, gerando riscos, né, naquele entorno, para as pessoas, para os animais, enfim, para o meio ambiente do centro histórico. Então vamos debater isso também hoje. Perfeito, vereador Jonas Reis, muito obrigada. Que também é o vice-presidente da SESC, a Comissão Permanente de Educação, que debateu justamente a questão da educação ambiental nas escolas aqui do município na tarde de ontem, terça-feira. Aqui ao meu lado agora está o vereador José Freitas, que está com um projeto na priorização de hoje, né, na ordem do dia. Vereador, pedi para o senhor contar um pouquinho mais sobre esse projeto que altera uma lei municipal para melhorar, e acredito, né, a divulgação da lista de espera para as escolas. Isso, boa tarde a todos. Na verdade, alterando uma lei minha mesmo, né? Porque tem uma lei que nós aprovamos nessa casa de minha autoria, em relação à lista de espera para as escolas divulgarem, né? Em forma de cartaz. E nós estamos alterando então essa lei para que tenha nos meios eletrônicos da prefeitura, inclusive no 156 mais POA. Então, isso é para trazer tranquilidade para as mães, facilitar a vida delas, né? Porque às vezes a mãe está lá, os pais, enfim, eles matriculam e não sabem em que número está a espera do seu filho ali, se ele vai ser chamado ou não. Então isso traz transparência e tranquilidade para os pais também, porque no seu telefone, no aplicativo, ou nos meios eletrônicos da prefeitura, essa lei vai garantir que esteja disponibilizada essa lista de espera. Imagino que para facilitar a vida dessas pessoas também, que às vezes estão nessa ansiedade para saber como é que está a lista, e aí vão precisar ir presencialmente para, né, saber qual é a atualização. A ideia é justamente essa, né? A gente sabe que às vezes correria, né? Os pais, a vida de uma mãe, dos pais, enfim. Então ali já vai facilitar a vida deles para ganhar tempo e dinheiro. Perfeito, vereador, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui na TV Câmara. O 156 mais POA, só reforçando, é um aplicativo, né, da Prefeitura de Porto Alegre que facilita, enfim, o acesso a diversos desses serviços. Bom, e já passo então a palavra para o presidente aqui da Câmara de Porto Alegre, Câmara de Vereadores, Mauro Pinheiro, que em seguida já deve estar dando início à sessão. Obrigada por acompanhar a nossa transmissão ao vivo e até a próxima.
14h15. Para a segunda chamada, convido os vereadores que ainda estão nos seus gabinetes para se dirigir até o plenário Otávio Rocha. Os vereadores estiverem de forma online, para nós colhermos as presenças dos vereadores para dar início à sessão. Solicito a abertura do painel para verificação de quórum. Vereador Conselheiro Marcelo, presente, presidente. Vereadora Mônica Leal, presente. Vereador Gilson Padeiro, presente. Thiago, presente, presidente. Com a presença de 16 vereadores, temos quórum para iniciar a sessão. Vereador Pedro Ruas fala em liderança pelo seu partido. Excelentíssimo vereador Mauro Pinheiro, preside a casa, preside a sessão, amigo pessoal, vereadoras, vereadores, público que nos dá honra pela TV Câmara. Há um fato, vereador Mauro Pinheiro, vereadoras, vereadores, que tem me chamado bastante atenção, e eu recebi um telefonema, aliás, alguns telefonemas, do ex-vereador Caio Lustosa, um dos maiores vereadores que já teve mandato nesta casa, grande amigo pessoal também, e eu fui verificar pessoalmente. Era sobre os paralelepípedos originais, ali da Rua da Praia, da Rua dos Andradas, vereadora Dericel, naquele trecho entre a Marechal Floriano e a Doutor Flores, que é um trecho tombado, pelo patrimônio histórico, não pode ser mexido, e está sendo mexido. E as pedras originais, os paralelepípedos originais, não estão sendo repostos nem cuidados. Pior, os que foram repostos estão sendo colocados de forma errada. Ontem eu recebi do Aires Ceruti, grande jornalista da ARI, Associação Rio Grandense da Imprensa, a cópia de um livro, a capa de um livro do historiador Nilo Ruschel, que mostra exatamente como era o desenho dos paralelepípedos coloridos da Rua dos Andradas, da Rua da Praia, exatamente, na sua inauguração, vereador Céu, e durante muitas dezenas de anos. Agora, o Executivo Municipal, na pessoa, né, através do prefeito, não apenas, repito, retira dali os originais, não cuida dos originais, boa parte já não está ali, coloca alguns de volta com o desenho errado. Mas Paulo Águas, que vejo aqui, aquilo ali é tombado. Não pode fazer isso. Não pode, é crime fazer isso. Não pode. É patrimônio tombado e mais.
entre Marechal Floriano e Doutor Flores, foi diminuído o espaço da rua. Portanto, foi diminuído o espaço dos paralelepípedos portugueses ainda, da época dos açorianos em Porto Alegre. Então, fica aqui, presidente Mauro Pinheiro, o meu protesto e a minha homenagem ao vereador, ao sempre vereador Caio Lustosa, que depois de dezenas de anos continua preocupado com Porto Alegre, me telefonou várias vezes, eu fui ao local, vi que ele tinha razão, preocupado com a perda, vereador Liboni, dos paralelepípedos originais portugueses da Fundação de Porto Alegre, na Rua dos Andradas. Estão sendo perdidos, e os que não estão sendo perdidos estão sendo colocados com o desenho errado. E, repito, é uma área tombada. Ela não pode ser mexida, não pode ser modificada, ela tem que ser preservada. E eu exijo providências urgentes nesse sentido. Por isso a denúncia nessa tribuna era para que haja uma mudança de comportamento da Prefeitura e a sua responsabilização imediata por essa área da Rua da Praia, entre Marechal Floriano e Doutor Flores, tombada pelo patrimônio histórico e que é um direito da cidadania de Porto Alegre preservar. Muito obrigado. Consulto os partidos para ver se tem alguma inscrição de líderes para usar o tempo de liderança. Nenhum vereador se inscreve. Se os vereadores... Então, sugiro invertermos a pauta antes de entrarmos no período da ordem do dia para passarmos no período de pauta. Os vereadores que concordam pela mesma disposição dos contrários se manifestem. Está aprovada a inversão. Então, estamos no período de pauta. Pergunto se algum vereador se inscreve para utilizar o período de pauta para discutir a matéria. Nenhum vereador se inscreve. Está encerrado o período de pauta. Se nenhum vereador se inscrever em liderança, eu vou entrar em ordem do dia. Se inscreve, Cassiá? Vereador Cassiá Carpes se inscreve liderança pelo seu partido, o PP, Partido Progressista. O vereador tem o tempo de 5 minutos, sem apartes. Quero saudá-lo, presidente Mauro, senhoras vereadoras, vereadores. Ocupo essa tribuna para falar sobre política verdadeiramente. A boa política. Ontem, o Supremo Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, definiu e começou a definir as regras do jogo para o pleito. E uma das questões que mais se fala nesse momento é a inteligência artificial. Quero salientar que fake news, inteligência artificial pode ter muito na eleição e quero adiantar que o Tribunal Superior Eleitoral será rígido que isso não pode acontecer. Nós já vivemos, isso é opinião minha, no momento fake news. E muita mentira, gente consolidando a sua imagem através das redes sociais com mentiras. E tenho certeza que na campanha eleitoral propriamente dito, vereador Conceição, nós não podemos permitir. O Tribunal Superior Eleitoral está se precavendo, porque isso é grave. Nós já estamos num mundo do parece que é, mas não é. Nós estamos já, alguns candidatos em campanha, fazendo fake news, mentindo para a sociedade. E isso nós temos que ter
e mostrar para o eleitor de que política é coisa séria, não é invenção. A política decide quase tudo. E nós que somos do Parlamento Municipal, decidimos muitas coisas. Às vezes passa despercebido, achando que o prefeito faz tudo. Não, essa casa aprova as contas do prefeito, aprova o orçamento do município. Muitas questões que o município resolveu é através desta Câmara. A Orla, por exemplo, passou por aqui. Plano diretor vai passar por aqui. Demandas, aumento de impostos. Diga de passagem, o governo Melo não aumentou impostos e nós, com ele, diminuímos os impostos, ou evitamos de aumentar impostos. Agora, o cidadão também tem que se lembrar, João Bosco Vaz. Quem votou aumento de IPTU? Tem que se lembrar dessas pessoas. Quem aumentou o salário dos vereadores? A pessoa tem que saber, do prefeito. E olha que está falando aqui um vereador que é da base. Mas eu tenho comigo, carrego comigo, esta questão de que eu entrei para a política, mas não posso. E jamais aumentei impostos, seja como deputado, que foi 2 mandatos, seja como vereador, que estou há 4 mandatos. Eu respeito aqueles que aumentam impostos, mas o cidadão tem que saber. E nesse sentido é que a eleição vem aí para clarear muita coisa. O que o Tribunal Superior Eleitoral começou a decidir ontem vai ser rígido na questão de fake news e também da inteligência artificial, que pode desequilibrar o pleito. Mentiras contra este, contra aquele, e naturalmente isso é prejudicial à democracia. Democracia e igualdade. Nós vamos ter... Na outra, nós tivemos 54 candidatos por partidos. Dessa vez, vamos ter 35 mais 1. Ou seja, 36 candidatos por partido. E federação, se caso tiver. Nesse sentido, as regras do jogo começam a ser estabelecidas, meu presidente. E essa casa também, no meu entender, para concluir, tem que se preocupar com essas questões, por exemplo, a inteligência artificial. Tem que ter algumas regras aqui. Caso contrário, nós mesmos vamos nos perder e automaticamente prejudicar o pleito e prejudicar pessoas de bem. Porque alguns serão ofendidos no sentido de prejudicar a sua campanha eleitoral. O pleito tem que ser livre, soberano, independente, e eu tenho certeza que a Câmara vai fazer a sua parte no sentido de orientar, para que não aconteça essa questão no pleito eleitoral. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cassiá Carpes. Próximo inscrito, vereador Jonas Reis, pelo PT. Vereador José Freitas. Presidente, gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pela passagem do coronel Edson Vieira da Cunha. Nasceu em Tapes, de 8 de fevereiro de 1935. E algumas unidades que ele passou aqui, Regimento de Infantaria Motorizado de Porto Alegre, passou por Foz do Iguaçu, Santa Cruz do Sul, Rio de Janeiro, Infantaria de Jaguarão, e também finalizou a sua carreira como tenente-coronel na Diretoria Administrativa e de Finanças de Brasília. Coronel que passou pelo CPOR e nos deixou essa semana. Então, queria pedir esse minuto de silêncio aí para os colegas. Pergunto se os vereadores... Tem mais alguém? Também quero somar, vereador José Freitas, falecimento também do Paulo Travassos, conhecido como Caju, que era treinador, vereador João Bosco Vaz, do time do Paulo Berg, faleceu essa noite. Então, dedicamos esse minuto de silêncio ao senhor
Paulo Travassos e ao Coronel Edson Vieira da Cunha. Solicito a todos os vereadores que tomem a postura de respeito e 1 minuto de silêncio. Senhor presidente, não há necessidade de fazer novamente. Eu queria adensar esse pedido, uma homenagem ao Hélio Gama Filho, um grande jornalista que faleceu hoje, uma figura importante do jornalismo, uma figura importante da cidade. Só queria acrescentar o nome dele nessa homenagem. Está feito o registro, vereador Sequim. Próximo inscrito, então, vereador Jonas Reis. Povo de Porto Alegre que acompanha essa sessão e que, lamentavelmente, a vergonha na cidade continua, a vergonha na educação. Este aqui é o livro pago com dinheiro público, diretamente do Ministério da Educação. Plano Nacional do Livro Didático, Língua Portuguesa, anos iniciais. Este aqui vem de Brasília, não precisa comprar. Mas aí é encantador ver que a prefeitura compra mais do mesmo assunto. E esta semana estouraram mais um depósito no bairro Anchieta. Aqui estão os livros, ó. Isso aqui é triste. Dinheiro gasto e já vinha livro de Brasília. Estouraram 79 mil livros, apodrecendo, mofando, no depósito do bairro Anchieta. E aí eu quero mostrar lá, por gentileza, Luiz Afonso. Mostra para nós aqui. Recebi a denúncia de uma mãe me questionando. E recebi de um pai, e depois outros. Descobriram meu número, não sei como. Começaram a me mandar. Aí, ano passado, o governo quer desovar material. Mandou para as crianças esse material. E esse ano de novo. E a criança trocou de ano. Ano passado ela estava no 6º ano, recebeu esse livro. Agora está no 7º, recebeu também. E provavelmente, se for para o 8º, vai receber também. Porque eles têm livro acumulado em tudo que é canto que nós não sabemos. Eu quero perguntar aqui ao líder do governo, vereador Sequim, quantos depósitos há ainda em Porto Alegre? Quantos livros há ainda em Porto Alegre? Essa compra no passado, mais de 14 milhões de reais, daria para fazer muitas escolas. Nós temos hoje 11 mil crianças sem vaga, porque não construíram escolas, compraram livro. Em janeiro foi presa a ex-secretária. A ex-secretária da época dessas compras. E eles seguem desovando os livros, porque fica feio, né? Eu quero é que devolva esses livros para a editora e o dinheiro volte para o cofre para fazer escola nova, botar criança na escola e não entregar livro duplicado para as crianças. Isso é uma vergonha. Enquanto crianças estão sem aula nesse momento, sentadas nas calçadas, nas sinaleiras, nas esquinas da nossa capital, que o secretário sabe, ele mesmo veio aqui semana passada e falou na Comissão de Educação, que tem um monte de criança que não vai ter vaga porque não tem vaga. Não tem vaga. Ele falou, mas tem livro. Não tem vaga, tem livro duplicado. Isto é vergonhoso, uma capital dando péssimo exemplo.
Isso não é política de gasto público com investimento, isso é desperdício. Está aqui, ó, Tribunal de Contas do Estado, publicado na 0 hora. Tribunal aponta irregularidades em compra da SMED e determina apuração de responsabilidade em procedimento administrativo interno. Está aqui. Isso é triste saber que o prefeito não se importa com as nossas crianças, porque se importasse estaria inaugurando uma escola por semana. O futuro são as crianças, o futuro é a juventude, mas para o prefeito Melo, parece que o futuro é a orla que está interditada, a área de prática de esportes, nem a orla que ele botava o chapéu e ia lá dizer que ia funcionar, não está funcionando, eles não conseguem botar em funcionamento nem o que prometem. Claro que não ia ter educação de qualidade. E por último, eu quero encerrar, eles contrataram uma empresa para demolir o Esqueletão, uma empresa de fundo de quintal, que não estava garantindo as condições de segurança dos trabalhadores. Parabéns ao governo Lula, que interditou e mandou. Tem que ter segurança para os trabalhadores na demolição do Esqueletão. Eu sou favorável à demolição do Esqueletão, mas com segurança. E enviei também um pedido ao gabinete da causa animal, que vai lá fazer uma vistoria no Esqueletão, se não tem gatos lá, cães, ninhos de passarinhos ainda. Cadê o tal famoso gabinete da causa animal? Cadê o documento da vistoria? Porque agora há pouco teve a nidificação dos pássaros na capital. Nós queremos saber. Como é que está? Foi ido lá no Esqueletão? Não foi? Meu documento está lá no gabinete. Então, eu quero dizer o seguinte, o governo prometeu o Esqueletão e nem as condições de segurança conseguiu colocar. Isso é indignante, isso é um desrespeito com a cidade. Encerro por aqui, porque está demais o governo Melo, é em todas as áreas, é educação, secretaria de obras, e o secretário de obras, para concluir, ainda disse assim, nós não concordamos com as decisões do Ministério do Trabalho, mas o que é isso? Um secretário de obra, ele tem que garantir a segurança dos trabalhadores para as obras acontecerem. E eu quero saber se é a prefeitura que vai pagar esses 4 milhões para demolição. Que é isso? Que é isso? A culpa é da prefeitura agora, do Esqueletão, do erário público? Não, não pode ser do erário público, não. Próximo inscrito em liderança é a vereadora Biga. Antes disso, quero colocar em votação o requerimento do vereador Cláudio Janta, que solicita licença para tratar de interesse particular. Diretor legislativo. Coloco em votação o requerimento do vereador. Os vereadores concordam com estão, os contrários manifestam. Está aprovado o requerimento. Apregoamos declaração do vereador Cláudio Janta, líder da bancada do Solidariedade, informando o impedimento dos suplentes Lisandro Zwernick, Antônio Carlos Souza de Lima, Sandro Marcelo Besson, Ramalho Santos, Pedrinho da Tinga, Alex Buiú, Edson CT, Marcelo Felipe dos Santos Correia, Bernadette Sena, Márcio de Matos Barcelos, Paulo Schuster, Cezefredo da Silva Cordeiro, Marcelo Lira, Jean-Pierre de Souza Pereira, Giovanni Rodrigues, Sérgio Roberto de Almeida e João Batista Rodrigues Reis para assumirem a vereança em substituição no mesmo período. Declaro empossado a vereadora Nani Dutra. É a primeira vez que ela está? Pode falar, né? Não, a Nani já teve outras vezes. É só a primeira, eu também não sei como. Então, vereadora Abigail. Obrigada, presidente. Eu dirijo-me hoje especialmente às comunidades que realizam o Carnaval de Porto Alegre para cumprimentá-las pelo trabalho que têm realizado. Tive a grata oportunidade de novamente participar desta festa.
Entrei na avenida com a Temis Mulher e desfilei pela escola Fidalgos e Aristocratas. O Carnaval é uma festa popular profundamente enraizada na cultura e na identidade do nosso povo. É um grande palco onde a cultura negra é reconhecida, celebrada e onde é reivindicada uma sociedade mais inclusiva e consciente de sua diversidade. A participação ativa das comunidades tem cumprido com êxito este propósito. São as comunidades que comandam diretamente o Carnaval e têm resistido ao descaso das últimas gestões municipais. Assistem ano a ano a sua estrutura minguar. O debate recorrente entre os carnavalescos há muitos anos trata do complexo do Porto Seco. Deveria ser um palco permanente de produção cultural, educacional e de iniciativas que impulsionem a economia. O Carnaval movimenta uma cadeia produtiva robusta, que envolve costureiras, gerência de logística e produção, artistas, designers, músicos, coreógrafos, profissionais de iluminação e som e muitos outros. A imensa riqueza da produção revela a enorme capacidade do nosso povo em transformar-se num importante catalisador econômico para a formação profissional e a geração de emprego e renda. Após tantos anos de descaso, certamente, porque é um ano eleitoral, Melo faz um jogo de cena na Sapucaí, como se fosse tomar alguma iniciativa para colocar nosso carnaval no patamar que merece. Nós não caímos nessa. Já arrecadou em torno de 50 milhões com a venda dos terrenos do entorno do Porto Seco e não aplicou um centavo para qualificar aquela estrutura. Por fim, presidente, quero aqui registrar que articulei, solicitei a solicitação do meu mandato para a Guarda Municipal, que disponibilizou um posto de atendimento para as mulheres, cumprindo a lei que nós aqui aprovamos do protocolo Não é Não. Parabéns também às escolas de samba, às comunidades, entidades que fazem o nosso carnaval acontecer. E as escolas que desfilaram, especialmente as vencedoras. Parabéns, acadêmicos de Gravataí e Império do Sol, que trouxeram tanta alegria, beleza, a mistura de cores, amores, esse encontro maravilhoso de pessoas. Eu costumo dizer, o Carnaval de Porto Alegre é sim um cartão de visita da nossa cidade. Ele é diferente de qualquer um outro, porque aqui as comunidades estão nas arquibancadas, estão nos camarotes, estão na avenida desfilando. São as comunidades as grandes protagonistas desta festa popular que traz a nossa cultura, a nossa ancestralidade tão presente na avenida. Parabéns ao Carnaval de Porto Alegre. Obrigado, vereadora Abigail. Próximo inscrito, vereador Edenir Sequim, pela liderança de governo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereadora Nádia, vereadora Fernanda Bart,
que estão discutindo projetos importantes. Agora eu entendi porque o Jonas fica carnificiando aqui, urubuzando. O Jonas não tem apoio nem no seu próprio partido. A chefe dele, a deputada Sofia, já botou mais 2 ou 3 candidatos, porque não acredita mais nele. Não tem o que esperar do Jonas. A bancada, eu não gosto de me meter nos partidos, mas a bancada dele o isola aqui na Câmara. Ele virou o líder na marra. Então, o que nós vamos dar importância para o Jonas Reis? Não dá. Ele põe matérias que ele disse que foi estourado um depósito. A Secretaria de Educação agora tem um depósito central. O secretário levou o pessoal da 0 Hora para olhar as melhorias, e eles fizeram isso. E o vereador Jonas disse que foi estourado um depósito. Ou ele não sabe ler, ou ele não sabe a diferença de uma visita por um estouro. Provavelmente ele não saiba. Ele traz os discursos de casa prontos todos os dias. E aí ele lê o discursinho dele e sai do plenário. Ele não ouve as respostas. Por isso eu não vou dar respostas para o vereador Jonas Reis. Não merece. Então não terá resposta. Assim como a turma do Jonas, a chefe do Jonas, que ficou muitos anos militando no PT e foi secretária da Educação. O Jonas reclama dos meninos nas esquinas. Sabem aonde que o PT escondia as crianças na época deles? Nas bocas de lobo, ali na frente da prefeitura. Alguém esquece disso? Onde que as crianças na época do PT se escondiam? Para se esconder do jeito que o PT tratava as crianças. Se escondiam nas bocas de lobo. Tem fotografia na imprensa, tem em todos os lugares essa confirmação, vereador João Bosco Vaz. Vossa Excelência é dessa época. E eles faziam isso, escondiam as crianças nas bocas de lobo. Agora vem aqui o Jonas provocar os seus pares do PT, não tem culpa disso. O vereador Olibone, o vereador Adelicel, são pessoas que têm juízo. Às vezes todos nós perdemos um pouco do juízo, eles não são diferentes, mas pelo menos são vereadores que têm respeito. E o vereador Jonas desqualifica a política, não só a bancada, desqualifica a política aqui na Câmara. Dito isso, meus amigos, dito isso, eu queria fazer um elogio à vereadora Biga, que veio aqui na tribuna cumprimentar a Guarda Municipal por ter feito um posto para as mulheres. Que coisa boa isso. Primeiro, porque se cumpre a lei. Segundo, pelo reconhecimento de uma vereadora da oposição que reconheceu, agradeceu. Isso é bonito na política. Então, tinha que fazer esse registro. Muito obrigado. Obrigado, vereador Sequim. Próximo escrito, depois ou antes do Boniboni? Pode ser agora. Vereadora Lourdes fala em nome do MDB. Próximo escrito, vereador Aldacir Olibone. Eles não entendem. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, nossos telespectadores da TV Câmara, público que nos assiste. O meu tema hoje vai ser doenças raras, mas eu não poderia deixar de corrigir o vereador Jonas, que ele só busca tratar dos problemas. Solução, projetos interessantes, não vi nenhum até hoje. Ora, o esqueletão, que está há mais de 30 anos para ser demolido, finalmente o governo conseguiu a solução, demolição do esqueletão. Isso deve causar
impacto, surpresa quando é um ponto positivo para o vereador Jonas. Bom, mas ele não tinha o que falar, veio falar de animais. Então, eu quero dar conhecimento ao vereador Jonas, que está de paraquedista na causa animal, que pouco entende, que foi feito pelo gabinete da causa animal, quando veio a decisão da demolição, uma vistoria desde o último andar, com veterinárias, para ver os animais se ainda estavam lá, que as famílias que saíram levaram os seus animais, que foi negociado essa transferência. E que o que pode ter acontecido, que são andares abertos, pode pássaros voarem ou se instalar novamente. Mas o que foi feito na época foi vedar as portas de entrada para não subir, para não se outras pessoas entrarem e também para não ter animais. Então, foi feita a vistoria há mais de um ano e fechado tudo. Agora, eu acho estranho ele dizer que tem animais lá dentro. Eu não sei se cachorro voa, se gato voa. Pode acontecer de ter algum pássaro. Agora, gatos podem ter vindo de algum edifício lateral, que tem uns edifícios que são de uma altura paralela, mas vir para cá dizer que o gabinete não fez nada, é a pessoa que não sabe nada, que desconhece o que o município faz, que desconhece que nós estamos próximos a atingir 80 mil castrações, é inédito no país, e com isso deixarão de nascer mais de 3 milhões de animais, cães e gatos, e é isso que se busca. Não adianta só ficar resgatando, nós temos que apresentar programa, e o município tem programa, nós trabalhamos aqui para ter, nós com o apoio dos demais vereadores. Então, vereador Jonas, faça a sua parte, busque pesquisar mais, busque informações, não vá sair por aí falando o que não sabe. Bom, o Dia Mundial das Doenças Raras é no último dia de fevereiro de cada ano. E isso nos toca muito, nós somos da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, eu tenho familiar que se inclui nas doenças raras. Olhando pelo lado social, é muito desgastante, sempre tem que ficar um familiar acompanhando, como assim são N doenças que dependem da família e geram problemas financeiros, problemas sociais. Então, hoje, como a Organização Mundial de Saúde define, que 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos têm a baixa incidência de doenças raras. E depois, a ampla diversidade de sinais e sintomas, que é bom a gente falar. E o que tem de legislação? Em 2024, fazendo 10 anos da criação da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, e também temos uma portaria do Ministério da Saúde de 2014, que instituiu a Política Nacional. E assim, nós temos também uma lei federal que instituiu esse Dia Nacional da Informação, Capacitação e Pesquisa sobre Doenças Raras. O que nós queremos chamar a atenção é que existem, no mundo, entre 6 a 8 mil, sendo 30% dos pacientes morrem antes dos 5 anos, 75% afetam crianças e 80% têm origem genética. É nós chamarmos a atenção da seriedade que é, do número significativo que temos de doenças raras e que isso necessita recursos. Não adianta só abrir estabelecimentos ou falar em políticas raras se nós não tivermos recursos no orçamento vindo do orçamento federal. E neste dia nós queremos chamar esta atenção e esta preocupação com as pessoas que estão envolvidas nessa situação com familiares com doenças raras, que hoje tem algum auxílio, mas ele ainda não atende a todas as necessidades da família e dessas pessoas. Obrigada. Obrigado, vereadora Lourdes. Próximo inscrito, vereador Aldacir Oliboni, fala para o seu partido no tempo de oposição. O vereador tem o tempo de 5 minutos sem apartes.
Saúdo o nosso presidente, vereador Mauro Pinheiro, colegas vereadores e vereadoras, o que acompanha a nossa sessão nesta tarde. O próximo sábado é o dia D vacinação, dia D de testagem, dia D combate à dengue. É um movimento nacional chamado pelo Ministério da Saúde e puxando a parceria com os estados e municípios para combater a chamada pandemia do mosquito da dengue, chikungunya e assim por diante. É mais que importante que os governos municipais percebam a enorme gravidade de que está acontecendo em todo o Brasil, a forma pelo que, infelizmente, o cidadão joga fora seu lixo ou não faz o seu dever de casa e, muitas vezes, o mosquito da dengue está no pátio da sua residência, está ali no vaso de flores ou assim por diante. Todos os dias nós ouvimos e vemos reportagens e notícias de que um posto de saúde está abandonado, uma casa está abandonada e ali tem água parada. Hoje, por exemplo, houve uma notícia na RBS de que a unidade de saúde São Miguel, que fica na região leste de Porto Alegre, fechada, abandonada, é sim um local de criadouros do mosquito da dengue. Vejam só a falta de atenção com que o município de Porto Alegre tem com relação ao combate do mosquito da dengue. E em todas as unidades de saúde, Fernanda Bart, que nós temos ido, nós temos percebido a falta de atenção, de reposição dos servidores, sejam eles agentes comunitários de saúde ou agentes de endemias, para poder estar em campo, porque são eles que fazem o trabalho de interlocução com a sociedade, o trabalho de averiguação nas residências, quando o poder público não faz a pulverização para o combate do mosquito da dengue. Ontem, por exemplo, eu tive a felicidade de ir visitar a unidade de saúde Leopoldina, que é a gestão do GHC, Grupo Hospitalar Conceição, como é também a do Coima. E nesse processo de uma nova unidade, nós debatemos aqui na Cosman, já fazem mais de 2 anos, a construção dessas novas 2 unidades. Não só para atender a demanda regional, que no caso do Leopoldina ultrapassa as 14 mil pessoas, vejam só, 14 mil pessoas, e que o atual ambiente, isso é a unidade de saúde, não comporta um serviço humanitário para aquela população que precisa de um medicamento, de um atendimento em contento. É por isso que nós fizemos um apelo ao governo, porque o governo tem uma dívida significativa com a sociedade porto-alegrense. Em vez de aumentar os recursos de saúde, tem reduzido. E ao invés de construir as unidades de saúde, tem fechado. Essa é a grande verdade. Prometeu há mais de 3 anos a construção de 10 unidades de saúde. Nenhuma delas saiu. Nenhuma delas saiu. Vem nova eleição e o prefeito vai voltar para a comunidade dizer o quê? Qual é a desculpa? Qual é a desculpa dos investimentos em saúde em Porto Alegre? Por isso, conclamamos aqui para que o governo municipal dê atenção à construção das novas unidades de saúde, porque é por ali que passa não só a humanização do atendimento, e para concluir, presidente, passa os encaminhamentos para o atendimento à população e para a contrapartida quando o cidadão precisa de um especialista, de uma cirurgia, algo que não está sendo feito. Nós temos que fazer o dever de casa, como vereadores e vereadoras, cobrar do governo, e o governo justificar os inúmeros recursos que ele recebe para poder dar atenção ao povo da nossa querida Porto Alegre. Muito obrigado. Não temos mais nenhum vereador inscrito em liderança. Então, passamos à ordem do dia. Solicito
Abertura do painel para verificação de quórum para a ordem do dia. Tiago Albrecht, presente, presidente. Ô, presidente, Roberto Robaina presente aqui no gabinete. Obrigado. Vereador Conselheiro Marcelo, presente. Vereadora Lourdes. Vereador. Quantos tem? Com presença já de 32 vereadores, temos quórum, estamos na hora do dia. Solicito a DL que apregoar. Senhor presidente, solicito que coloque em votação as atas da 5ª à 7ª sessões extraordinárias. Ordinárias. Isso. Coloque em votação. Coloque em votação. Os vereadores concordam pela distribuição dos contrários manifestos. Está aprovado. Apregoamos o ofício número 516/24, firmado pelo senhor Ricardo Gomes, prefeito municipal de Porto Alegre em exercício, informando alterações na agenda a ser cumprida pelo senhor Sebastião Melo, prefeito municipal de Porto Alegre, no período compreendido entre 25 de fevereiro até as 12 horas do dia 3 de março, na cidade do Rio de Janeiro, conforme informado pelo ofício número 493/24. Apregoamos requerimento de autoria do vereador Cláudio Conceição, solicitando licença para tratamento de saúde no dia 20 de fevereiro de 2024, já ocorrido. Apregoamos a emenda número 1, de autoria do vereador José Freitas e do vereador Alvori Medina, líder da bancada do Republicanos, ao projeto de lei legislativo número 114/23, que é o número 2 da lista. Senhor presidente, solicito que coloque em votação a dispensa do envio dessa emenda às comissões. Colocamos em votação os devidos requerimentos. Vereadores concordam com a distribuição dos contrários manifestos. Está aprovado. Passamos ao número 1 da lista. Discussão geral e votação. Projeto de lei do Legislativo número 143/23, de autoria do vereador Jonas Reis, que estabelece a obrigatoriedade da realização de chamada sonora para senhas preferenciais nos estabelecimentos comerciais ou de serviços públicos ou privados que utilizam senhas para atendimento. Parecer vereador CCJ, vereador Tiago Albrecht, pela inexistência de óbice de natureza jurídica ao projeto, emenda 1. Observações com a emenda número 1, de autoria do vereador Jonas Reis, e com a emenda número 2, de autoria do vereador Gessé Sangalho. Coloco em discussão o projeto do vereador Jonas Reis. Não temos nenhum vereador inscrito para discutir. Está encerrada a discussão. Coloco em votação a emenda de número 1. Os vereadores que concordam com essa questão, nominal, solicito o vereador Denir Sequim, vereadora Cláudia Araújo e vereadora Lourdes. Então, solicito a abertura do painel. Nós estamos votando a emenda de número 1 do projeto 0293/23, do processo 0293/23, projeto de lei do Legislativo
número 143/23, de autoria do vereador Jonas Reis. Tem emenda aí, não? Tem emenda para ler? Quer ler a emenda? Solicito a DL a leitura da emenda de número 1. A emenda número 1, de autoria do vereador Jonas Reis, tem o seguinte teor. Altera a redação do artigo seguinte, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Alternativamente à realização da chamada sonora, o estabelecimento poderá disponibilizar A favor, presidente, por favor, se puder registrar. Sim. Consulto os vereadores, todos os vereadores já votaram. Se alguém deseja trocar ainda o seu voto, ainda está sendo contabilizado os votos dos vereadores que estão de forma online. Vereador Márcio Binzeli vota sim. Vereador Márcio Binzeli vota sim. Encerrada a votação, resultado: 11 votos sim, 19 votos não. Está rejeitado a emenda de número 1. Passamos em votação a emenda de número 2 do vereador Gessé Sangalli. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nominal, solicita o vereador Pedro Ruas e Alex Fraga. Solicito a abertura do painel. Felizmente. Tá tranquilo, tá tudo sob controle. Presidente, tem como ler a emenda de número 2, conforme como foi lida a emenda de número 1? Voto não, presidente. Vou solicitar a DL, então, a leitura da emenda de número 2. A emenda de número 2 suprime a palavra privado. Então eu voto sim, presidente. Só pode ser em público. Tá ok, vereador Thiago? Sim, perfeito, meu presidente. Muito obrigado. No mínimo, tu é o máximo. Consulta os vereadores, todos os vereadores já conseguiram votar. Os vereadores estão de forma online, ainda estão votando. Se o vereador deseja trocar o seu voto. Pregou o resultado. 4 votos. 4 votos sim. 6 votos sim. E 22 não. Está rejeitada a emenda. Passamos à votação do projeto.
Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nominal, solicito vários vereadores, entre eles o vereador João Bosco Vaz. Solicito a abertura do painel para a tomada dos votos dos vereadores. Thiago Albrecht vota não no projeto, Só para explicar presidente. aqui para os vereadores que estão votando, se trata de estabelecer esse projeto, gente, a obrigatoriedade de chamada sonora para senhas preferenciais apenas nos estabelecimentos comerciais, serviços públicos ou privados. Só nas preferenciais, gente, não é em todas as senhas, tá? Para que as pessoas que têm dificuldade de ver possam ouvir a senha. São idosos, pessoas com deficiência, etc. Tem vereador aí com o microfone aberto. Só para online. esclarecer, senhor presidente, essa proposta do vereador Jonas já existe. Vai no Weiman, vai nos laboratórios, toca a campainha e aparece a senha, né? Então, fazer projeto e ler em cima do que já existe, não dá, né? Está feito o registro, vereador João Bosco Vaz. Estamos no processo de votação. Vou ver se você... Consultos, todos os vereadores já conseguiram realizar seu voto. Voto sim, presidente. Os vereadores de forma online, então, registrando. Algum vereador deseja trocar seu voto? 11 votos sim, 16... Está encerrada a votação, 11 votos sim, 16 votos não. 12 votos sim, 17 não. Agora está em... Vereador Pedro Ruas, como vota? Cima, como o senhor vota? Vota não, vereador Pedro Ruas. Voto sim? Sim. Sim, vereador Pedro Ruas. Sim, sim, vereador Pedro Ruas. Então, agora está encerrada a votação. Temos 13 votos sim, 18 votos não. Está rejeitada a matéria. Passamos para o número 2 da folha. Diretor Legislativo. Vereador José Freitas. Eu vou pedir para adiar esse meu projeto, adiar por duas sessões, para discutir melhor com a Secretaria de Educação. O vereador José Freitas faz requerimento para adiar o projeto de lei que próximo seria votado. Discussão por 2 sessões. Da discussão por 2 sessões, para poder dialogar com a Secretaria de Educação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento do vereador José Freitas. Está adiado a discussão por 2 sessões. Número 3, diretor legislativo. Discussão geral e votação, projeto de lei do Legislativo número 272/22, de autoria do vereador Cláudio Janta, que estabelece sanções administrativas para condutas discriminatórias cometidas por pessoas físicas, pessoas jurídicas e agentes públicos contra pessoas com transtorno do espectro autista, TEA. Parecer CCJ, vereador Márcio Binzeri, pela inexistência de óbice jurídico. CEFOR, vereador Roberto Robaina, pela aprovação. CUTAB, vereadora Fernanda Bart, pela aprovação. SESC, vereador Mauro Pinheiro, pela aprovação. CDCOM, vereador Conselheiro Marcelo, pela aprovação. Consulto a vereadora Nani Dutra e a assessoria do Partido Solidariedade se vão manter a votação mesmo sem o vereador Cláudio Jantes estar presente, se tem algum problema? Tá ok? Podemos votar, vereadora? Então, coloco em discussão. Nenhum vereador se inscreve, está encerrada a discussão. Temos emenda? Não. Coloco em votação. Está encerrado o processo de discussão do encaminhamento. Muito obrigado, vereador João Bosco Vaz. Do encaminhamento está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está
aprovado o projeto do vereador Cláudio Janta. Não temos mais nenhum vereador em pauta, mais nenhum projeto em pauta, então está encerrada a ordem do dia, como já passamos pela pauta, está encerrada a sessão. Muito obrigado.